Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é apaixonado por futebol e gestão, assim como eu, Felipe Ximenes e o Lance. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol Além do Óbvio, um espaço onde ousamos a desafiar a sabedoria convencional juntamente com convidados fantásticos que fazem o futebol acontecer. Se você notar, você está vendo que a gente está com um cenário novo, um pouquinho mais vivo e, como sempre, trazendo convidados espetaculares. Eu vou falar daqui a pouco, eu só quero que você antes dê o seu comentário. Você gostou? Ficou legal? Não gostou do cenário? Quer que a gente volte para o outro? Deixa aí o seu comentário para a gente poder saber e sempre melhorar o conteúdo que a gente está te fornecendo. Cacá Bueno, que prazer. Fala, meu amigo. Prazer que é prazer meu. Imenso. Prazer é meu. Prazer é meu. 10 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, Stock Car, uma referência do marketing, do esporte de motor no país. Que prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo, Cacá. Obrigado, que isso. Eu tenho bastante orgulho desse currículo, sim. Se fosse em outro esporte, se fosse na bola, isso aí ia valer uma grana danada. E no automobilismo, vários troféus na parede de casa, eu vivo muito bem. Mas eu sei que a gente vai falar muito de futebol, eu sou um apaixonado pela bola também e por velocidade. Eu sou um apaixonado por esporte, né? Então, o prazer é meu de estar numa casa importante dessa, com um amigo, falando de esporte. Eu realmente sou um apaixonado desde que era bem pequenininho por tudo que move emoção, vitória, adrenalina, sofrimento, e pude viver e ainda vivo isso na pele. Isso é o que é o mais importante. Eu sou muito suspeito para falar, né, Cacá? Primeiro porque eu sou fã como piloto, sou amigo, conheço a sua capacidade de empreendedorismo, de empresarial. Vou tentar trazer isso aqui para o nosso público. É um negócio poder entender. que eu conto muito pouco. Eu sei As disso, pessoas me veem. vou tentar te tirar. Verdade. Mas eu quero começar do básico, começar do começo. Cacá, por que automobilismo e não futebol? Eu sempre fui um apaixonado por esporte, minha família vive do esporte, sempre viveu do esporte. Talvez até muito mais do que pela minha mãe, do que pelo meu pai, o que é uma surpresa para todo mundo. A gente até, quando a gente morava aqui já no Rio de Janeiro, bem novinho, eu estudava de tarde, porque era obrigatória a prática esportiva de manhã. Eu e meus irmãos acordar cedo e praticar esporte pela manhã. Então, o esporte fez parte da nossa educação, não fazia parte só da nossa saúde. A gente vê muito brasileiro tratando o esporte como saúde, e a gente tratava o esporte como educação. Escutar alguém quem sabe mais, trabalhar em equipe, aprender a perder, a ter o gosto da vitória, a saber sofrer, que sem treinamento você não chega, sem preparação você não alcança nada, que mais que você se prepare, alguém pode ser melhor do que você sempre, e que isso não é motivo de bronca ou de desistência. E lá em casa, aquele negócio de o importante é competir, essa frase nunca existiu. Sério, né? Cacá? O importante não é nada que o importante é competir, o importante era ganhar. O importante era vencer, mas sabendo que não dá sempre para vencer. Ou seja, fazia parte da educação o que é. Trate de ser o melhor pai, trate de ser o melhor irmão, trate de ser o melhor profissional, trate de ser o melhor filho, trate de ser o melhor atleta. O esporte te impulsiona na obrigação do treinamento e da dedicação, do suor, do sofrimento, da lesão, para você se tornar o melhor possível. E a vida inteira, e isso fez parte da educação lá em casa, e minha mãe queria passar muito isso, a vida inteira você deveria fazer isso para tudo que você faz na vida. Para os seus estudos, para a sua família, e não só para o esporte. Então o esporte ensina, o esporte é a parte da educação. Não quer dizer que eu precisaria ter virado um atleta. Minha mãe, o que ela queria fazer é o seguinte, é um pouco a cultura americana, né? Vá praticar um esporte. Depois, se ele pode te ajudar a entrar numa faculdade, melhor ainda. Que ótimo. Depois, se você pode ser atleta, melhor ainda. Mas aprenda as regras do esporte, elas vão te acompanhar a tua vida inteira, né? Que é básico, né? É um pouco o coach, que eu nem gosto de coach, mas assim, é um pouco o negócio do coach de, cara, se você, fala um óbvio, né? Se você não acordar cedo e for dormir tarde, se você não se dedicar, cara, o esporte é isso, né? Se você não seguir as regras, se você não puxar teu time, se você não trabalhar em equipe, você não vai vencer, e o esporte, naturalmente, desde criança, vai te ensinando isso. Então, eu quando criança, para responder bem a tua pergunta, minha mãe fez isso, eu me apaixonei pelo esporte e pratiquei todos eles. Tênis, basquete, vôlei, futebol, peguei onda, natação, judô, jiu-jitsu, fiz tudo. Amava futebol e amo até hoje, mas o dia que eu experimentei um kart, falei, cara... é isso aqui. É isso. É isso. É isso. Foi natural, foi assim... Apesar de eu ter um pensamento muito egoísta na época, de que era um esporte individual, que eu não precisaria de outros, que eu não ficava na dependência do meu time, que eu poderia trabalhar sozinho,
e que depois eu acabei descobrindo que é um esporte dos mais coletivos de todo, porque você precisa de uma máquina para vencer, que ela é construída por centenas de pessoas e ela é mais determinante do que o seu próprio suor. Que bacana. Então você precisa ter essa equipe toda trabalhando para você. Nesse momento que eu andei de kart, cara, eu fui andar e ganhei de todo mundo. Eu fui fazer uma corrida profissional e fui pro pódio na minha primeira etapa. Eu falei, opa, nos outros eu amo, mas eu sofro. Aqui o sofrimento é prazer. E eu ganho, é mais fácil, é mais natural. E eu fui cada vez me envolvendo mais com o motorsport e acabei virando profissional disso, mas nunca abandonando a paixão de todos os esportes. Não, muito bacana você ter falado. Aliás, dentro de tudo que você falou, Cacá, o que mais me chama a atenção é que eu sou um defensor assíduo, firme da educação. Eu falo que a educação não é o melhor caminho, é o único. E quando você tem o esporte como uma ferramenta educacional, você vê, eu estou voltando essa semana da China e me impressionou como a educação faz parte do esporte para eles. Você pode até praticar o esporte, desde que você não abandone a educação. Sim. Então o fato de você ter sido criado com o esporte como elemento educacional, sem dúvida nenhuma, fez quem você é hoje. E eu né? trato de fazer isso com meu filho também. Lá em casa, meus filhos, é obrigatória a prática esportiva. Ele escolhe o esporte, ele define como ele quer fazer e o nível que ele quer fazer, mas ele tem que fazer. Então ele tem que receber ordem do técnico, aprender a ficar no banco de reserva se for necessário. Meu filho é apaixonado por futebol, não quer saber de carro de corrida, ele quer saber de futebol. Mas é obrigatório. Ele jogou tênis, ele jogou basquete, ele jogou golfe. Quer fazer golfe? Faz. Quer fazer basquete? Faz. Pai, agora eu quero fazer futebol, realmente é o que eu gosto. Faz o futebol. Então, mas é obrigatório fazer alguma coisa. Se ele falar, não, eu não quero fazer esporte, não, vai fazer, que no mínimo você vai aprender o quanto difícil é vencer na vida. Bacana. No mínimo isso, você não precisa ser profissional, filho. Quer desse nível, quer se divertir, você vai se divertir sem responsabilidade. Eu não fico botando a pressão nele de vencer, mas ele vai entender o quanto é difícil vencer. Eu não preciso obrigar ele a vencer. Ele pode se fazer por prazer, mas ele vai saber. E ele já pegou isso, porque ele volta e fala, nossa, pai, eu tô no time reserva. Eu falei, você quer ficar no time titular? Tem que treinar mais. Se dedica mais. Você tem que treinar mais, cara. Tem que se Bacana. dedicar mais. Legal tem que aprender. Demais. Tem que observar. Não adianta ficar no banco de reserva batendo papo com o menininho. Olha o que os outros estão fazendo. Sim. Então, você quer? Você tem escolha. Você pode não querer. Você pode querer só se divertir. Sim. Mas você vai entender o quanto é difícil vencer. Essa relação pai e filho eu vou falar mais um pouquinho para você. Mas o que me chamou a atenção, Cacá, quando eu te pedi um currículo, eu falei, não tem esse negócio não, Chimenez. Eu vou te falar umas coisinhas, só não esquece de colocar que eu sou tricolor. Me fala, por que o Fluminense? Ah, o Fluminense, cara, por 600 motivos, né? Mas o principal e o mais óbvio, eu sou de 7,6. E quando eu comecei a entender o futebol como realmente uma paixão, quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, que é mais ou menos onde o menino se identifica realmente com o clube, era o tricampeonato Fluminense, 83, 84 e 85. Né, o tricampeonato carioca, o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro 84. O Washington Assis, passou, né, Edinho, o Ricardo Gomes, o Romerito, o Branco, então, passou um monte de gente boa lá. E eu ia nos estádios, me identifiquei com a torcida, me identifiquei com o espírito, me identifiquei com várias outras coisas. E um dia, eu acho que isso acontece com qualquer criança. Um dia você se pega chorando porque o teu time perdeu e você não sabe nem por quê. Por quê? E um dia você se pega comemorando e alegre porque o teu time venceu e você não sabe nem por quê. E você fala do teu clube e arrepia como me arrepia até hoje. Então, assim, você vai lá e fala assim, cara, aí se é aquele clube, não tem mais jeito. Meu pai tentou que eu fosse flamenguista, não teve jeito, não teve a menor condição. Me deu camisa do Zico, me deu camisa quando ele estava na Udinese, me deu um monte de coisa. E, pai, não tem a menor condição. Eu sou fluminense e desde pequeno eu sou fluminense. E lá em casa foi muito bacana porque nós somos 5 irmãos, né? Porque a gente sabe, meu pai já falou que é flamenguista e tudo bem, mas só um dos 5 filhos virou flamenguista. O meu irmão, o Popó, né? Então assim, a minha irmã, ela é mais pro lado de São Paulina, ela não tem muito time, mas a família dela toda virou São Paulina. E meus 2 irmãos mais novos são corintianos. E eu sou fluminense. Ou seja, o meu pai sempre foi muito seleção brasileira e deu essa liberdade para todo mundo escolher seu time. Sim. Lá em casa eu também dei a mesma liberdade para minha família. Eu faço isso na minha também, sabia? Eu falei pro meu filho, você pode escolher o time que você quiser, desde que você escolha outra família para morar junto. Se você não for fluminense, você pode escolher outro time e outra família para você ir morar. Não tem problema, escolhe um pai. E hoje ele é mais fluminense do que eu. Bacana. Mas, Cacá, não tem como a gente fugir. Né? Aliás, eu acho isso uma das grandes virtudes suas como atleta, como pessoa,
porque você sobreviveu a ser filho do Galvão Bueno. Não é fácil. Sobreviver a ser filho desse cara não é fácil, Não, porque não é é grande fácil. demais. Isso. Mas eu queria te dizer o seguinte, o que mais te ajudou ser filho do Galvão? O que mais te prejudicou ser filho do Galvão? Eu sou muito amigo de vários filhos de personagens muito importantes do esporte brasileiro. E quantos deles conseguiram sobreviver como atletas? É muito difícil. É raro. É muito difícil porque a comparação é inevitável, Sim. entendeu? Às vezes, meu pai não chuta uma bola, ele não dirige um carro, mas ele é o do esporte também. Então, o nível de exigência que as pessoas esperam é que, no mínimo, você seja a referência no que você faz, igual ele é a referência no que ele faz. E essa régua, ela é muito alta. É muito alta. Ela é muito alta. Então, você quando é pequeno, ou quando você ainda está aprendendo do esporte, você vai errar, todo mundo erra até hoje. Então, você vai cometer seus erros, você vai ter seus problemas, você vai ter um ano, teu nível não vai estar tão alto. E quando você não consegue superar isso, de separar essa distância, as pessoas são muito cruéis. Eu tô num lugar de mídia aqui, então assim, a própria mídia, mesmo sem a crueldade, te trata de uma maneira diferente, e me tratou de uma maneira diferente durante grande parte da minha carreira. Porque, cara, você é o filho do Galvão. Então, eu quero saber o que o filho do Galvão está fazendo naquele esporte. Então você tem lá 20 jovens competindo, cara, se eu ganhava, a imagem que parecia, até pela cobertura que tinha, tá ganhando porque é o filho do Galvão. E quando eu perdia, tá vendo? Filho do Galvão não é tudo isso. Enquanto o outro menino da mesma idade, com pouca experiência, quando ganhava, falava, cara, tá vendo? O moleque é um fenômeno, dessa idade já tá ganhando. E quando ele perdia, não, ele é novo ainda, o jovem erra, dá tempo para ele. Então, a relação era diferente. Eu soube um pouco me aproveitar na área do marketing, de ser filho do Galvão e usar essa exposição para atrair bons patrocinadores e bons times para poder trabalhar. Bons times, eu digo, as pessoas que trabalhavam ao meu redor, mas, ao mesmo tempo, tomei muita porrada que eu não merecia. Imagina. Muita porrada que eu não merecia. E várias vezes eu não soube trabalhar isso também. Ou seja, eu sempre tinha um microfone na minha boca no momento de explosão para que se criasse uma cultura de que tudo que eu falava reverberava. Então, assim... Mas, por outro lado, Kaká, eu preciso fazer esse parênteses, o Popó sofreu de ser irmão do Kaká também. Não, sofreu mais. Então, no final, o que acontece? O cara tava com o microfone na minha boca e o dia que eu falava uma besteira, aquilo... Eu via outro cara falando uma besteira e ninguém escutava, não saía em mídia nenhuma. Sim. Daqui a meia hora estava tudo ok. E quando você solta uma polêmica, aquilo fica girando e é difícil se desvincular dessa imagem. Então, muita coisa da imagem do Galvão, que teve momentos excelentes, pouquíssimos momentos de baixa, mas na época do Cala a Boca Galvão, ou de alguma crítica a mais, acaba voltando para cima de mim também. Sim. Aí você fala do meu irmão trabalha hoje completamente fora do esporte, mas trabalhou no esporte muitos anos, foi piloto também. Para ele era pior, porque ele era o filho do Galvão e o irmão do Kaká. Então, assim, meu irmão foi campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet, meu irmão correu na Europa, meu irmão foi terceiro lugar numa temporada de Stock Car, meu irmão foi vice-campeão brasileiro de Troféu Linha, ele tem títulos nacionais de automobilismo, ele andou em grande nível e ele nunca teve, eu falei isso outro dia com ele mesmo, ele nunca teve o aplauso ou o espaço de que vários outros pilotos que nunca foram campeões de Stock Car também tiveram, e tem até hoje. Mas, no ano que ele foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Stock Car, eu fui o campeão. Tem 32 pilotos competindo, tem 6 mil pilotos no Brasil espalhado. A principal categoria do Brasil, ele foi terceiro lugar. E ninguém foi ali bater palma para ele. Então, assim, a comparação era mais doída, era mais cruel para ele. Ele levava um pouco mais de boa do que eu me estressava mais. Ele sempre levou um pouco mais de boa. Ô, Kaká, a gente precisa sair do óbvio. Isso, vamos sair do óbvio. Isso aqui é para sair do óbvio. A gente não tem como a falar do meu envolvimento com marketing, futebol, com tudo a isso. falar sobre isso. Mas não, eu quero entrar numa área que me chama muita atenção, que é talvez o meu maior objeto de estudo hoje dentro do futebol. É o seguinte: em 90 minutos de uma partida de Champions League, por exemplo, um atleta chega a tomar 2.500 a 2.800 decisões. Olha que loucura isso. Isso é uma loucura. E você viveu num esporte onde o foco é necessário de uma forma absurda, porque você está em velocidade. A perda de atenção, a tomada de decisão faz toda a diferença entre você ganhar um milésimo, ganhar um segundo. Sim. O que você acha que o automobilismo pode ajudar no futebol nesse sentido? O que o futebol pode aprender
com o automobilismo nesse sentido de tomada de decisão, de foco? Primeiro, o motorsport pode ensinar para atleta de futebol a questão da resiliência, né? Então, e também na tomada de foco ela é importante. O futebol, em alguns momentos, não estou dizendo que seja o ideal e nem é o craque não faz isso, mas em alguns momentos você pode economizar energia, você pode trotar em campo, você pode desconectar um certo período do teu jogo, né? Você pode estar ali, a bola está do outro lado. O piloto está sempre a 250 por hora, ele em momento nenhum ele pode desconectar, senão ele vai parar na parede. Então você é um jogo o tempo inteiro. No futebol você faz parte de um jogo e você pode... O goleiro às vezes está 15 minutos com a bola lá no ataque do lado de lá e às vezes ele esfria, ele está desconectado, ele tem que ter um trabalho muito difícil de manter a atenção. A gente, mentalmente ele é mais exaustivo porque você passa o tempo inteiro tomando a decisão, só que também isso te ajuda a não desconectar, porque você está o tempo inteiro sendo obrigado a tomar a decisão. Então você não tem um momento de relaxamento, que você esfria, ou que você dá 3, 4 voltas ali. Deixa eu pensar. E por isso que os pilotos muitas vezes se negam a baixar muito o ritmo de velocidade, para não desconectar da corrida que ele está fazendo. Vou administrar meu resultado, eu posso andar mais lento. Mas não anda tão lento assim que você acaba desconectando da capacidade que você pode ir. Então eu acho que você tem um pouco num paralelo onde o automobilismo trabalha com velocidade de raciocínio muito rápida, decisões muito rápidas, mas é o tempo inteiro, ele é um pouco mais linear. Eu acho que o futebol ele tem uns picos mais de explosão e tentar ter um domínio maior, os grandes craques, né? Sim. Um domínio maior de tudo. Esse foco que te permite que quando você recebe uma bola, você recebe uma bola já sabendo que aquele cara vai passar por aqui, que aquele tá ali. Você não precisa dominar, levantar a cabeça e olhar e procurar um jogador. O grande craque já chega tocando porque ele já sabe onde o outro tá. Isso é só nível de atenção. Qualidade no passe todos têm, explosão física todos têm, mas quem está mais conectado com o jogo, entendendo melhor o jogo, vai tomar uma decisão mais simples. Porque nenhum deles vai fugir de ter as 2.000 tomadas de decisões por jogo. Só vão ser melhores. E isso vai qualificar um pouco o jogador. Então o automobilismo ele tem um pouco de link com o motorsport, todos os esportes, da questão da concentração e do nível de atenção. Então isso... eu não sei se pode ensinar ou fazer um paralelo, mas a gente não tem sequer um conjunto de gente tão preparado, tirando o futebol, tá? Eu acho que nenhum outro esporte no Brasil tem, dentro desse esporte, algo em que o atleta possa demandar tantas funções a outros e se preocupar só de jogar. Você vê que vários caras que saem do vôlei, da natação, viram comentaristas, gestores de esporte, trabalham com marketing. É verdade. Porque... você é obrigado a isso durante a carreira inteira. Né? O jogador de futebol, eu às vezes brinco com ele, se bobear, eles não sabem nem fazer um check-in de aeroporto ou de hotel. É muito comum. É mais comum do que se imagina. Não faz nem a mala, entendeu? O clube leva a mala dele. Então, assim, você tem uma desconexão um pouco com todas as dificuldades. Isso facilita na concentração na hora do jogo. Mas será que a gente não está tirando demais o poder de decisão deles e a qualificação deles como pessoa? Eu quero até mergulhar um pouco mais nisso, Cacá. Porque realmente hoje é um foco de atenção minha muito grande, né? É você preparar o atleta de futebol para saber tomar decisão, que naturalmente elas começam a ser tomadas fora do campo, mas elas vão mergulhar no principal objetivo dele, que são os 90 minutos. Você se lembra de exercícios específicos como atleta para poder tomar decisão? Alguns eu odiava ou é fazer, só na corrida? Como é que é isso? Não, a gente tem cada um se adapta a uma maneira também. Você não pode tirar a individualidade de cada um. Claro. Tem cara que gosta de escutar música, tem outro que gosta de ficar mais sozinho, tem outro que gosta de ficar mais agitado. Mas a gente tem eu tinha alguns exercícios clássicos de concentração. A gente faz muito trabalho de luzes, tá? Então os pilotos, todos eles, aquelas luzes que piscam e você tem que ficar na parede tentando ampliar o seu campo visual. Legal. E que a luz vermelha você tem que encostar com a mão esquerda, a luz azul com a mão direita, então acende a luz azul aqui, você tem que cruzar a mão. O quanto mais rápido e assertivo você faz isso, são todos exercícios de concentração, de velocidade no raciocínio e de reflexo. Então a gente vai muito para esse lado. E as outras coisas são meio naturais, né? A gente estava complementando o que estava falando antes e que faz parte desse assunto. Por exemplo, não existe concentração para quase nenhum outro esporte. Né? Eu tenho que... A que horas que eu vou chegar para o meu treino? Que horas eu vou chegar para a minha corrida? Quem faz a minha alimentação? Que paralelo. O meu preparador físico. Boa. A minha responsabilidade de dormir, a hora que eu vou dormir. Então,
Não tem ninguém tomando conta se eu vou sair à noite, se eu vou beber, não tem ninguém Sim. tomando conta se eu vou dormir bem ou não, ninguém me precisa botar num hotel ou num lugar. Assim, eu tenho a corrida meio-dia, eu tenho que chegar 10 horas e 9 horas da manhã eu tenho uma entrevista, eu vou estar lá e vou chegar 8h30 da manhã na pista. Sim. Então, todo esse paralelo de você ser muito mais responsável, né, sobre todo o seu entorno, acaba fazendo com que você ganhe qualificação no poder de decisão. Eu acho isso, pelo menos, que você acaba ganhando essa qualificação. Cara, que bacana você estar falando isso, Kaká. Porque, assim, o esporte, o futebol, em 90 minutos, um atleta que toca muito na bola, toca 2 minutos. Então, a importância de você ter uma equipe trabalhando para que alguém coloque a bola para dentro, me fez pensar num paralelo que você acabou de falar do motorsport, que é um esporte que você pensa que é individual, mas na verdade ele é coletivo, porque tem um monte de gente que está ali sem tocar na bola para você brincar. A gente parece, o piloto parece muito mais o técnico de futebol do que o artilheiro. Então, isso que eu ia perguntar. O piloto, ele é técnico, ele é artilheiro, ele é o quê para que ele possa convidar aquele monte de gente que está ali trabalhando para você brincar de carrinho? No final, assim, vamos dizer assim, né? É muito difícil fazer esse paralelo, mas se eu fosse fazer, assim, os engenheiros são nossos preparadores físicos, né, que vão preparar a máquina para ser a melhor qualidade possível. O carro são os jogadores e o piloto é o técnico, porque no final das contas você não vai convidar um amigo seu. Se eu te convidar para ir você na próxima corrida, eu não vou te convidar, pô, Felipe, vamos lá ver uma corrida de piloto? Não. A gente vai lá ver uma corrida de carro. Cara, que barato. Vamos lá ver uma corrida de carro, vai chamar o amigo de corrida de carro. Então, assim, quem acompanha motorsport, cara, o Hamilton não está ganhando do Verstappen esse ano. Por quê? Porque eles aprenderam a dirigir? Não, porque também a Red Bull é melhor do que a Mercedes. É um fato. Então, assim, você não faz uma mágica, você tem que ter o melhor conjunto. Melhor técnico, melhor jogador, melhor equipe técnica. No carro é a mesma coisa, você também tem que ter os melhores elementos, o melhor carro e o melhor piloto. É assim que você ganha. Mas é impossível você botar o melhor técnico num carro que não presta, ou contratar um baita técnico para um time que não é bom. Você vai extrair o melhor que tem daquele time, e aquele time, em vez de terminar em 15º, vai terminar em 6º? Também no automobilismo também vai, mas vencer não vai dar. Ô, Kaká, peraí, eu tô curioso. Porque assim... Então a gente depende muito, eu acho que se eu fizesse um paralelo de porcentagem, o carro é 70% do negócio. A gente é uma figura importante. Não, eu entendi. Mas eu estou gostando desse ecossistema, esse paralelo. Adorei o engenheiro, ser preparador físico. Tem analista de desempenho? Tem. A gente tem analisa de o Hamilton só vai para cá, só vai para lá. O Xande Negão só fazia aquilo. Isso é um pouco nosso, é um pouco do próprio piloto. Não tem uma equipe analisando. Essa análise, mas a gente tem analistas de data. Então, assim, os engenheiros preparam o carro em cima do que eu passo. Então, a gente é um pouco técnico, mas assim... Olha, o meu carro sai muito de frente, eu saio muito de traseira, eu tenho um problema de tração, eu gostaria de frear mais dentro, falta velocidade reta. O que você quer que o carro faça por você? Eu passo para o engenheiro e ele é o responsável de fazer essas modificações. E o analista de data, ele é o responsável por me abastecer de informações para ter mais certeza da minha opinião. Ou seja, ele vai mostrar, olha, teu carro, você está reclamando disso, mas eu estou vendo aqui que na curva 5, na freada, está travando a roda dianteira esquerda. Esse é o meu analista de dados, meu analista de desempenho. Sim. Olha, eu estou olhando aqui que você está reclamando, mas o outro piloto está freando 10 metros depois do que você. Ou às vezes até o contrário, você perde tempo porque você freia mais depois. É uma coisa mais técnica, mas muitas vezes você é menos efetivo e é mais lento quando você freia depois. Parece um paralelo, mas é complicado. Sim. Então, quando ele vai olhar e vai falar assim, você está fazendo errado. Então, eu volto para o meu ponto de partida. Isso vai me abastecer de informações para eu ter a opinião formada para os meus engenheiros, de novo, modificarem a máquina. Entendi. E tudo igual futebol. Eu preciso de uma conta bancária em cima do patrocinador. Não tem jeito. Porque eu preciso ter o melhor motor, o melhor carro, o melhor câmbio, o melhor pneu. Isso também são os elementos que você tem à disposição e compram. E no final, cara, o dinheiro faz a diferença no motorsport. Faz mesmo, né, Kaká? Igual faz no futebol. Em qualquer outro esporte, né? Se você não tiver dinheiro, você vai montar um time, um elenco para ganhar a Série A? Flamengo e Palmeiras da Fórmula 1 são quem? Hoje são a Mercedes e a Red Bull, não tem jeito. Você pode ter um elenco mais enxuto numa qualificação e você acertar aquela preparação na veia e tudo se encaixou, o elenco se encaixou com o técnico, que se encaixou. Por exemplo, ninguém esperava o Botafogo como está, correto? Sim. Se a gente fizesse voltar no passado, primeira rodada do Brasileirão, mesmo para um botafoguense, acreditava que ia ter essa diferença toda? Não. Então, na verdade, tudo encaixou muito bem. Sim. Mas geraram infraestrutura, entrou uma SAF que gerou tranquilidade, o pagamento está em dia, o técnico fez um trabalho bom, deram uma patinada no Carioca e ajeitaram como é que teria que ser o clube, contrataram as peças certas para os buracos certos.
Olha, eu não tenho dinheiro para trazer o melhor atacante do mundo, mas eu dentro do perfil que eu preciso, dentro da análise de desempenho, lá do meu cara de data, Bacana. eu tenho uma deficiência no ataque, então eu vou trazer um cara para preencher aquela lacuna. E essas lacunas, esses quadradinhos conectados para qualquer esporte, tá? Então assim, lá do meu lado empresarial, na agência de marketing, que a gente trabalhou com diversos esportes e hoje trabalha muito com futebol, todos eles, eu estou falando de automobilismo porque é o que eu pratico, todos eles no fundo se assemelham demais. Tudo é esporte, todos eles se assemelham demais. Tá, o Kaká, você tocou a agência, não tem como fugir de te perguntar, porque assim, uma coisa que realmente me faz admirar os outros esportes no Brasil, porque a gente tem o futebol e os outros. É isso, é verdade. E os outros esportes, parece que já vem no default, já vem de fábrica, aquele cara que ele precisa saber montar um time, ele precisa ir atrás de um patrocínio, ele precisa saber montar uma equipe, ele precisa fazer mais com menos. O que eu queria saber, porque eu estou acompanhando, mas eu acho importante que você divida, você acha que você está chegando, eu estou te vendo entrar no futebol, cada dia colocando um pezinho maior ali. Você acha que você está chegando com mais estofo, com mais força, porque você sentiu... Com mais casca. Eu apanhei assim, muito nos outros esportes. O futebol, às vezes, explora menos do que ele poderia explorar, e você acha que é uma vantagem competitiva para você? Eu acho que sim, porque você aprende dentro da dificuldade, do pouco recurso e da pouca audiência, como explorar ao máximo. Como é que eu gero espaço para o motorsport? Como é que eu gero espaço para o vôlei? Como é que eu gero espaço para o tênis, para o basquete? Trabalhei lá dentro com todos os esportes. Como é que eu faço esse atleta aparecer mais? Como é que eu crio uma ação de relacionamento de um atleta que nem todo mundo conhece? E tudo isso é uma dificuldade muito grande. Eu comecei desde pequeno com pastinha embaixo do braço indo pedir patrocínio. Sensacional. Então, assim, não era contratado um jogador de futebol que precisa jogar muito bem e que um time contrate ele ou tem um empresário que coloque ele no melhor lugar dele. Mas eu tinha que, inclusive, resolver o problema da equipe. Não é só o meu problema. Sim. É como se um jogador do clube tivesse que levar a pastinha do clube dele para tentar arrumar patrocínio para a camisa do clube dele. Porque senão ninguém pega o salário dele e demite ele. Sim. Então, eu saía com a pastinha embaixo do braço. Eu criava ação de relacionamento, conexão entre as empresas, acordos comerciais. Você acaba lidando e conversando com diretores de marketing de todos os tipos de empresa. Não, peraí, eu vou devolver a bola para você, mas eu preciso dar um recado para o meu público. Não, porque nós aqui no Lance, nessa vertical gestão 360, na qual tem os cursos que a gente está oferecendo para você, a gente procura mostrar isso. Para você que tem um time amador, para você que tem um time que está disputando um campeonato estadual, um campeonato regional, você precisa entender que o futebol não pode viver de ajuda. A gente precisa aprender a montar um projeto, aprender a mostrar um patrocínio. Eu participei ontem de uma reunião com esse cara, eu não sei quando que você está vendo esse programa, eu fiquei impressionado do conhecimento que o Kaká tem do futebol brasileiro. Sendo que é um cara voltado para o automobilismo, motorsport. Então não perca, acompanhe a gente, faça os nossos cursos, que você vai ver o quanto que você vai descobrir um horizonte muito maior de possibilidades que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Volta aí, continua, que tá bonito. Isso está perfeito, porque na verdade tem que entender como é que você maximiza as suas oportunidades, né? E como você faz com que aquilo apareça e tenha uma relevância dentro do mercado. Se você não pode ter uma relevância de audiência, crie-se uma relevância de experiência. Se você não pode criar experiência, crie-se acordos comerciais. Alguém tem que levar vantagem, todo mundo tem que ganhar junto. Então, na hora que você vai ter essa dificuldade, vai aprendendo essa dificuldade, primeira coisa, se é pai de atleta, não peça ajuda. Não peça ajuda. Cara, eu recebo de gente me ligando, Kaká, me ajuda. Eu falei, não, você começou errado. Kaká, eu tenho um produtaço aqui, uma grande oportunidade. Faz isso. Que região que você mora? Quem você impacta? Quem conhece o teu atleta, o teu filho? E o que isso possa gerar? Quando é futebol é diferente um pouco, mas nos outros esportes você vai aprendendo que não é ajuda. Eu tenho que criar uma grande possibilidade à empresa que está comigo, porque no final do dia ela quer vender o produto que está na prateleira dela. Ela quer expor o nome dela. Entendeu? Pô, rapaz, eu tenho uma bronca de jogador de futebol que faz o gol, levanta a camisa. Rapaz, o que é suado, a gente ir lá na empresa, lá vender um patrocínio, botar lá, o cara investe, paga o salário do cara o ano inteiro. No gol do título, o momento mais importante, na hora que ele vai sair na capa do jornal, ele arranca a camisa e não aparece o patrocinador que pagou o salário dele o ano inteiro. Cara, não foi o clube que pagou o salário dele o ano inteiro. O clube
pagou a conta dele em cima da torcida que foi gerada durante anos, que pagou os ingressos lá para o cara ir ver, mas também dos patrocinadores que ali estão, das cotas de televisão, das cotas de patrocínio, das cotas dos campeonatos. Então, assim, quanto vale uma premiação da Copa do Brasil? Por que tem aquela premiação? Porque foi vendido direitos, porque foi pagando. Alguma empresa pagou pela placa, pagou pela transmissão, pagou pelo comercial. Então, as empresas ali precisam ser respeitadas e caminhar junto. Quando você entende que você tem que caminhar junto com elas, você faz um golaço. E os outros esportes ensinam muito isso. Mas, ao mesmo tempo, já entrando na seara do futebol, o Galvão era uma marca muito forte do futebol. Então, eu sempre trabalhei muitos outros esportes, muito pouco o futebol. Mesmo entendendo que 80% do dinheiro esportivo do Brasil está no futebol, se não for mais. Então, eu falo assim, cara, eu sei qual é o campeonato que funciona, qual é a placa de campo que funciona, qual é o time que funciona, qual é o espaço da camiseta que funciona, mas, poxa, eu botar dinheiro num clube, daqui a pouco o Galvão criticar ou elogiar aquele clube, para vir alguém dizer que ele fez isso porque eu vendi um patrocínio para um clube, ou porque eu sou empresário de tal jogador, isso vai me criar um problema, vai criar um problema a ele que ele não precisa e não é verdade. Sim. Mas até você explicar, não tem jeito. Né? Aí uma frase que eu aprendi com um grande diretor de marketing da empresa, que depois virou presidente, melhor bem feito do que bem explicado. É verdade. Então assim, cara, melhor bem feito que bem explicado, então não vou fazer. Quando o Galvão dá uma redução da transmissão, que ele vai saindo, que agora ele continua na mídia, mas ele não é mais a cara do esporte da Globo, narrando a seleção brasileira numa Copa do Mundo, me dá a liberdade de falar assim, olha, meus clientes, vocês que me pedem para fazer futebol a vida inteira, eu estou à disposição. E aí eu comecei já há uns 2 anos a entrar no mundo do futebol, no segmento do marketing, no segmento de consultoria, de planejamento de retorno de mídia. E alguma coisa que você pediu para não fazer, você me recomendou, Cacá, você não precisa, que é empresariar jogador de futebol. Vamos lá, porque aí chegou no... Pouca gente sabe disso, mas hoje tem uma quantidade bastante lá. Do mesmo jeito que o Galvão, afastando, foi te dando a liberdade de colocar o pezinho no futebol, eu como amigo eu não posso perder você não foi o único, liberdade. Tá? Você não foi o único. Eu sei que você, com certeza. Todos eles falaram a mesma coisa que você falou. Cacá, você não precisa, você tem uma credibilidade no esporte, você trabalha muito bem com as empresas. Pouca gente faz no futebol o que você fez para os outros esportes. Se você conseguir convencer os teus clientes, porque todos eles têm agências para o futebol, que você pode fazer com a mesma qualidade do que você faz para motorsport ou para outros esportes para o futebol, você vai criar um mercado que tem pouca gente batalhando. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro na venda do jogador e tem pouca gente especializada no marketing na questão dos patrocínios. Mas eu quero explorar isso ainda. Eu vou chegar nesse ponto aí. Mas eu sou um apaixonado pela adrenalina, pelo atleta, pela administração da carreira. Eu fiz isso pra minha vida inteira. Eu sei. E eu não tinha como não entrar. Mas, Cacá, eu acho, primeiro eu ainda quero explorar um pouco mais, porque realmente eu acho você muito diferente na questão da visão do marketing esportivo de uma forma mais sistêmica. Você não enxerga que com essa chegada de SAF, essa coisa toda, isso pode ser uma seara fantástica para você? Pode, mas eu vou te falar que não hoje, não sei o dia de amanhã, não me seduziria trabalhar para um clube, de jeito nenhum. Eu prefiro ser independente e trabalhar para todos os clubes. O que eu fiz, aprendi ao longo do esporte? Eu tive tudo quanto é atleta da minha agência. Cara, mas eu tinha que convencer a uma marca de que essa xícara é o que você quer. Vale tanto, é o que você quer, isso aqui é lindo, olha como ela é bonita, ela é branquinha por dentro, é a melhor água mais gelada do mundo. Só que você não quer isso. Você quer um refrigerante ou você quer um chopp. Então, no final das contas, eu comecei a entender a dor das empresas e eu comecei a fazer um movimento muito ao contrário. Peraí, eu fui abandonando os atletas, fui cuidando das empresas e fui entendendo a dor dela. Então, você quer futebol? Eu vou conseguir o melhor clube que você quer. Você quer falar com quem? Com o Sul, com o Sudeste, com o Nordeste, nacional, internacional? Então vou buscar. Você quer falar mais no mundo mais jovem? Você quer falar no mundo digital? Você quer falar através da TV aberta? Então eu crio as campanhas, eu crio o caminho para as empresas, tentando e fazendo com que ela se posicione no que ela quer. Então aí eu vou ao mercado e pego o atleta ou o time, ou a empresa, ou a experiência correta para a empresa. Então eu soluciono um problema. Você tem que sempre solucionar um problema. Sim. Então, qual é o problema de uma grande empresa?
Poxa, eu não quero criar aqui, contratar um cara de gestor de esporte, mais uma CLT, aí eu tenho que contratar o assessor de imprensa, o cara do digital, o videomaker, o fotógrafo. Não, eu forneço tudo isso, mas e faço múltiplo esporte para você e faço a entrega. Então tem empresas que querem experiências, tem empresas que querem mostrar a marca. Então a gente vai solucionando esses quadradinhos para a empresa. E assim eu fui abandonando os atletas e atendendo as empresas, as marcas. Então essa foi uma mudança muito drástica em que se eu voltasse a um clube hoje, eu de novo teria que convencer o mercado de aquele clube é o melhor do mundo. Entendi. Não, eu quero convencer... Não é por aí. Esse é o melhor clube, esse é o melhor jogador, eu tenho que vender esse jogador, eu tenho que botar nesse clube porque essa é a melhor torcida. Não, peraí. Quem que você quer? Vamos usar paralelos, eu vou tentar tirar o Fluminense. O seu perfil tem mais a cara do Santos ou tem mais a cara do Flamengo? O seu perfil tem mais a cara do Goiás ou mais a cara do Sport Recife? Assim, não estou dizendo nem clubes que eu trabalho, não. Assim, sim. Tentar alocar naquilo de acordo com o perfil do patrocinador. Qual é o estadual que você tem que estar? Você tem a nacional ou você é uma empresa estadual? Você quer ter mais presença local? Não adianta eu comprar uma mídia nacional ou um clube nacional se a minha empresa ela só é forte em Santa Catarina. Isso é fascinante, né, Entendeu? Cacá? Eu fiquei vendo você falando isso e eu fiquei imaginando, isso é quase como é um jogo, né? Não. Você conseguir fazer com que aquele cara mostre o produto exatamente para quem ele quer mostrar naquele ponto. Antigamente era muito mais difícil porque você tinha poucos canais de comunicação, Sim. você tinha que matar a mosca de canhão. Sim. Hoje você consegue pegar o palitinho e pegar essa mosquinha que você quer, economizar energia e você ter mais players ali atuando a sua marca. Então eu fui muito pro lado das marcas. Sim. O negócio ficou bom, não posso mentir que o negócio ficou bom, mas deixou de ter paixão. Né? E aí eu falei, cara, os atletas é a oportunidade de eu voltar para aquela emoção, adrenalina, cuidar do atleta, entender a dor, tentar aconselhar ele de ser o melhor atleta possível. É uma batalha árdua, você já sabe, assim, dentro do meu escritório, de tudo que a gente faz, é a única área que não dá dinheiro. É a única área que não dá dinheiro. A gente ainda está com vários atletas muito novos apostando na carreira deles. Peraí, vamos falar nisso. Quantos atletas cá hoje? A gente desinchou um pouquinho, hoje eu tenho 21. Desinchou? Desinchou. 21? 21. Meu pai 21. santíssimo. E você fala com esses caras? Eu tenho um você grupo... pessoalmente? Não falo com todos. Eu administro o contrato deles, conversar com o clube, com a gestão de carreira, tentar pegar os links, as imagens, botar para um clube que eu acho onde ele tem que estar, tentar fazer as conexões, vim de uma reunião com outra empresa de futebol, né? Então, assim, tentar criar as conexões quando são necessárias as conexões, mas o dia a dia, o campo, são de especialistas de dia a dia e de campo. Entendi. Então, a maneira que eu aprendi a fazer cada um faz o seu, faz o que sabe. E muitas vezes as famílias de jogador, e tem um menino muito promissor, às vezes não consegue mostrar ao mundo que aquele menino é promissor. Sim. Então, tá no clube certo do tamanho dele, tá no... conversar sobre o contrato, conversar sobre quanto ele merece ganhar, escutar a realidade de onde ele pode chegar. Então, essas ideias, elas são fundamentais dentro do futebol. Um exemplo, não adianta eu pegar um jogador que tem nível para jogar, vamos lá, cara, sei lá, vou tentar usar Série C do brasileiro e eu botar ele para jogar no melhor time da Série A. Por quê? Ele vai ficar no banco o ano inteiro. Ele não vai nem ser relacionado. Ao longo final do ano, eu fiz um bom contrato para ele, eu acabei com a carreira dele. Porque ele vai ficar um ano sem jogar, eu não tenho material e ninguém vai querer contratar ele depois de um jogador que está um ano sem jogar. Por quê? Está um ano sem jogar. Então eu também tenho que estar sempre do tamanho adequado, a roupa certa do tamanho certo. Eu tenho que estar adequado àquele jogador e explicar para a família, olha, é para esse clube, porque aí a gente vai avalancar para aquele clube e vamos jogar para aquele clube. Então, entender o tamanho que o filho dele pode chegar, sempre mirando o melhor possível. Olha, e seu filho tem essa deficiência, essa e essa, vamos ajudar ele a trabalhar isso. Para ele poder dar um salto de qualidade. Eu quero então, ir aí de novo. Também é um trabalho difícil de identificar dentro do clube pequeno quem são aqueles jogadores que não mereciam estar lá, que já mereciam estar num clube melhor. Não, sim. E mostrar, falar, olha... Eu quero usar isso. Eu tenho esse parceiro aqui. Não, eu vou usar isso, mas eu preciso dar mais um recado. Porque é o seguinte, você vê o que o Cacá falou aqui, né? Dentro da agência dele, a única unidade de negócio que ainda não dá dinheiro é justamente a área de agenciamento de atletas. Então, muita gente pensa que empresariar jogador é ficar rico da noite para o dia.
É importante, nesse momento aqui, a gente sair do óbvio e mostrar para as pessoas que a construção de uma agência de representação de atletas é um trabalho longo, demorado e absolutamente incerto. Aí que eu queria te perguntar, Cacá, vou falar mais disso, mas quantas pessoas estão em volta disso, desse Bastante. business agenciamento? Não, bastante. Diretamente. Direto, indiretamente. Hoje, seis pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas, se a gente botar direto e indiretamente. Sim. Mas vão ser mais pessoas, obviamente que acaba sendo mais. A gente tem muita concentração no Rio de Janeiro e São Paulo porque a gente consegue estar mais próximo. Sim. Mas eu tenho jogadores no Atlético Goianiense, eu tenho jogadores fora da região Rio-São Paulo, tem jogadores no Paraná e tal. Como é que você controla esse custo de cada atleta? Você tem software, Tenho. planilha? A gente não usa um software específico, é um cara muito bom, que você conhece, o Bernardo, O Bernardo. que trabalha com a parte da planilha. Então a gente tem exatamente quanto cada jogador consome e inclusive até o custo operacional dele. Então assim, um jogador que ganha uma ajuda de custo, um jovem que ainda não tem contrato profissional, que eu ajudei a família, ou que ganha chuteira, ou que ganha R$2.000 por mês, naquela ajuda de custo, ele não custa para mim R$2.000 por mês. É difícil dele entender isso, mas ele não me custa R$2.000 por mês, porque a chuteira, é a atenção, é o meu tempo, é o meu escritório, Sim, é a hora luz, homem, é o né? gás, é o IPTU do imóvel, é o condomínio, é a funcionária que limpa, é o advogado que a gente tem, é o funcionário que eu botei para cuidar do filho dele, que cuida de mais de 12, então você tem que pegar isso tudo e diluir entre todos os atletas. Então tem um custo operacional elevado e o custo de cada atleta. E na verdade a expectativa de quanto esse atleta tem que ganhar no futuro para que a gente também seja remunerado para retribuir isso. Então quando você vai lá e tem um comissionamento futuro, não é só, foi de tanto, peraí, mas o quanto eu investi nesse atleta para receber? E o nosso papel não é ganhar comissão. Né? O nosso papel é pegar um atleta que deveria estar num clube da Série C, conseguir conectar ele dentro de um clube, se ele tem nível para jogar na Série A, ele está na Série A, e ele ganhar, se era para ele ganhar 10, ele vai ganhar 100. Eu vou ganhar os 10, mas ele vai ganhar 90. Sim. E ele sem a ajuda de um bom profissional estaria ganhando 10 ou nem estaria ganhando nada. E tentar impulsionar ele para uma carreira mais longa possível, mais qualificada possível. Ou seja, de novo, resolver problema. Qual é o ponto onde a gente quer chegar? E foi um pouco que eu te expliquei lá. Não dá dinheiro, é verdade. Ainda é muito difícil. Mas tudo que eu fiz no mercado esportivo, de marketing, de empresa, lidando com confederação, com eventos, com campeonatos, com times, eu sei que não tem nada que possa... Pode falar de mim de uma manobra na pista, mas não tem nada para falar de mim no mercado. E eu, a ponto de um dia poder solucionar o problema dos próprios clubes. Tem muito clube muito bem estruturado. Você conhece que tem outros que não são tão bem estruturados. Muitos. Então, um dia qual é a dificuldade? Pô, o Kaká é um cara sério. O Kaká tem credibilidade. Eu estou precisando de tal posição e eu sei que o cara vai me trazer alguém que solucione o meu problema, não o problema dele. Porque eu vou ganhar junto nisso. Então, na hora que eu puder botar um jogador num clube, ou na hora que eu faço isso, que a gente já tem esses 21 jogadores, um jogador num determinado clube, eu quero que aquele jogador prospere e que um dia esse clube possa vender esse jogador para a Europa por muita grana e o clube ganhar dinheiro. Então, eu quero que ele melhore a performance do clube e que num futuro ele melhore a performance financeira do clube. Então, quando o clube começa a entender isso, por isso que a gente acaba tendo mais aliados, em vez de ser 21 jogadores e 21 times diferentes, a gente acaba tendo mais aliados, porque começam a entender o que a gente quer construir. Não tem jeito, né, Kaká? Não vai tirar de você a vontade de competir, a vontade de estar produzindo mas continua sendo um quadradinho algo. que ainda dá prejuízo lá, mas a gente vai chegar, porque a gente quer fazer direito. E para fazer direito você tem que fazer bem estruturado e a gente sabe que eu sempre falo que o dinheiro é a premiação, né? Ela é a recompensa por algo muito bem feito. Então a gente não pode botar o dinheiro como objetivo. Então a gente primeiro quer cumprir os objetivos com os clubes para depois ser remunerado lá na frente. Eu vejo, sabe, Kaká, por gostar, por te conhecer, por ser amigo, o quanto que brilha o seu olho em qualquer projeto que você está metido. Você fala, você gosta. Você vê que me dá prejuízo e é o que eu falo com mais entusiasmo. Exatamente. E assim, eu queria saber assim, o quanto do piloto Kaká tem hoje no empresário e o quanto o empresário foi construído na sua carreira. Eu acho que isso Mais empresário foi construído na minha carreira. Eu costumo falar que eu sou um cara do marketing que eu preciso correr para poder vender meu marketing, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, eu tenho uma paixão por correr, que o meu patrocinador não escute isso, mas eu correria até de graça, porque eu amo o que eu faço. E eu acho que isso é um ponto principal, você fazer onde você está um link emocional muito grande, que você gosta de fazer. A partir dali, eu sempre tive que encontrar soluções para pagar essa conta.
Sim. Esquece, todo mundo fala, mas o piloto de Stock Car, eles são ricos, não sei o quê. Nem o mais rico pagaria aquela conta. Hoje, para você correr num carro de Stock Car, você arranca de uma conta para pagar e para funcionar de 4 milhões e meio, 5 milhões de reais. Santíssimo. Então, assim, eu tenho que gerar 50 milhões de reais de retorno para o meu patrocinador de mídia, eu tenho que gerar eventos de relacionamento e eu tenho que gerar acordos comerciais em que faça sentido ele estar comigo. Então, só Ou para você seja, ter uma ideia, quem faz sou Cacá, eu, e quem faz é cada piloto tem que construir isso e arrumar esses patrocinadores no mercado. Cara, a gente fica acabando, todos nós acabamos ficando um pouco expert em vender patrocínio. Sim. Se a gente não vender, não vai para frente. Então, você foi se construindo ali. ou seja, né? se eu não vender pelo menos 5 milhões de reais, eu tenho prejuízo. Eu começo a ganhar a partir dali. Então, assim, tem ano que você ganha mais, tem ano que você ganha menos, tem ano que você não ganha nada. É um pouco mais volátil, esse mundo não é tão fixo assim. Poucos pilotos têm a oportunidade de serem realmente contratados e ganhar um salário e se preocupar só com pilotar o carro. Então você acaba aprendendo e virando um pouco especialista de mercado de marketing. Entendi. Não tem jeito. Cacá, na sua carreira, passando a limpo, uma carreira longa, vitoriosa, satisfeito? Você acha que tem alguma coisa que você poderia ter feito mais? Você sonhou chegar em Fórmula 1? A gente sempre coisas poderia desse ter feito tipo? mais, sempre gostaria de ter feito mais. Se eu olhar para trás, eu estou plenamente satisfeito com o que eu fiz. Eu acho que eu tenho grandes números. Piloto que mais venceu corridas em atividade no país, o que mais ganhou título de Stock Car em atividade ainda no país. Mas eu gostaria de ter ganho muito mais títulos. Eu gostaria de estar ganhando o título da temporada atual. Gostaria que o meu carro e minha equipe e eu funcionasse melhor. Então não estou botando a culpa neles. Somos um time. Se estivesse funcionando melhor essa temporada, a gente realmente não está tão forte essa temporada. Estou competindo, quero competir mais alguns anos. Então eu olho para trás e ter ganho 10 vezes o Campeonato Brasileiro não é pouca coisa. Ter competido pelo mundo inteiro, ganho corrida em Mônaco, ganho corrida na China, na Alemanha, assim, não é pouca coisa. Porém, sempre falta, né? Você vai perguntar para um jogador que tenha jogado na seleção e vai perguntar para ele se não faltou ganhar uma Copa? Ele vai falar que sim. Você vai perguntar para um craque que jogou, que arrebentou, que jogou na Europa, mas não jogou na seleção, que faltou jogar na seleção? Pô, que carreira brilhante, mas vai falar que sim. E por aí vai. O cara que estourou no Brasil, foi fenômeno, referência aqui, mas não jogou na Europa, vai falar que faltou jogar na Europa? Sim. Sempre falta alguma coisa. Se a gente for exigente, e eu acho que o atleta, todos nós somos, sempre vai... Cara, falta alguma coisa do que eu fiz e por fazer. Então, eu sinto no momento de transição, né, entre ser atleta e trabalhar com os atletas ou para as empresas viradas para o esporte, mas ainda quero competir alguns anos, ainda estou competindo em bom nível, tenho prazer no que eu faço e ainda quero conquistar muita coisa. Se eu falasse assim, você queria conquistar o quê? Eu queria ser campeão do mundo, queria ganhar as 24 horas de Le Mans, queria ganhar a Daytona, eu queria tudo. Fórmula 1 foi a única coisa da pergunta, da equação, que nunca fez parte da minha cabeça. Sério? Não, cara, a Fórmula 1, ela é o máximo do nosso esporte, sim, mas ela é muito no imaginário de quem não entende muito do esporte como a única solução para o motorsport. E ela passa muito longe disso. Tá? A Fórmula 1 ela tem 20 cadeiras, do quais 10 altamente profissionais e 10 que são ali por oportunidade, porque o cara é de um país ou porque precisa arrumar uma solução. E a gente não tem só 10 atletas mundiais no nosso esporte. A gente não tem na NBA só 10 caras feras, a gente não tem no futebol só 10 caras feras. Muitas vezes a gente não tem no nosso time de coração só 10 caras feras. Então, assim, não existe só aqueles 10 caras no mundo. Tem muita gente realizada, bem-sucedida ou rica, se vocês querem a palavra, correndo em outras categorias no mundo e feliz por estar em outras categorias no mundo. Nenhum piloto, eu tenho 47 anos, nenhum piloto tem 47 anos correndo na Fórmula 1. E eu continuo podendo viver do meu esporte não sendo Fórmula 1. O Rubens Barrichello, o Felipe Massa, o Nelsinho Piquet e tantos outros, o Ricardo Zonta, todos eles que passaram pela Fórmula 1 estão lá na Stock Car. Muitos deles realizados profissionalmente, com muito dinheiro no bolso, e estão correndo por quê? Cara, porque tem soluções para o motorsport. Você pode ser feliz do nosso esporte correndo muita coisa. Era a mesma análise que se eu fizesse hoje, que o futebol só conta a Champions League. Sim. Quem não joga na Champions League é fracassado, quem não joga não existe, quem não joga não deve ser remunerado. E não é uma realidade. Muito seria um pelo sonho contrário. jogar na Champions League. Claro. Mas, cara, eu sempre optei por andar no meu país ou ao redor do meu país, em carros de turismo, e que eu pudesse estar muito perto de quem torcia por mim, da minha família
e dos meus patrocinadores. Muito bacana. Eu entendi que eu precisava solucionar um problema, principalmente no começo, dos meus patrocinadores. E eu estar longe não era uma solução. Então eu sempre quis estar muito perto, ou competindo na América do Sul, para estar sempre disponível a eles e encontrar a solução para eles. E por isso eu nunca apontei muito o exterior, eu sempre fiquei mais baseado na América do Sul. Fez que o meu nome fosse menos conhecido internacionalmente? Sim. Ok. Mas para mim, funcionou perfeito. Cacá Bueno, eu não sou repórter, o programa não tem essa intenção, mas eu não posso deixar, vou dar o meu roteiro para o meu diretor aqui, porque eu não posso deixar de guardar os últimos minutos do programa bom. Futebol Além do Óbvio para a gente falar de Fluminense. Vamos falar de Fluminense. De final de Libertadores, eu acho fundamental. Eu vou tirar agora o empresário e atleta do negócio, é só coração, tá? Mas eu não quero tanto coração, não. Porque meus amigos de outros clubes que a gente vai vender uma camiseta, um patrocínio, fazer uma campanha, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas eu quero um pouco, assim, claro que não tem como tirar o tricolor Cacá Bueno, mas eu queria que você falasse um pouco do Diniz. Eu acho importante que você fale um pouco do Diniz, como profissional, como um cara que cria, como um cara que traz coisa nova. Eu queria que você falasse sobre ele. Bom, primeiro que o Diniz, cara, o Diniz é um cara que está mostrando um lado do futebol que pouca gente imaginava possível ser feito. Muita gente trataria isso como um romântico, né? Posse de bola, um outro tipo de jogo. Mais importante que se está dando certo ou não vai dar certo, a questão de trazer ideias novas, ela é sempre muito bem-vindas. Nós, como eu como apaixonado de futebol, aprendi, né, sou da década de 70, eu vi muito futebol ali 80 e 90, tive o prazer de ver grandes seleções. Então, em 86 eu tinha 10 anos só de idade, mas eu já tenho na minha memória, e a partir dali, cara, beleza, eu não vi 82, mas eu não vi 70, mas eu vi grandes seleções jogando. A gente passou num determinado momento a copiar muito o estilo europeu de jogar. A gente jogava muito no nosso estilo e passou a copiar muito o estilo europeu, porque é o que funciona. E eu acho que a gente ficou muito preso a algumas ideias muito fixas, não respeitando a nossa cultura e não trazendo coisas frescas e novas e diferentes para serem feitas. Não que o estilo europeu não funcione, mas mais pragmático. Então, a gente foi um pouco por esse lado no futebol brasileiro como um todo, né? E o Diniz traz uma ideia diferente. Então, acho que isso é de se aplaudir do Diniz. Cara, se vai dar certo ou não vai dar certo, eu realmente acho que, por exemplo, na seleção é uma dificuldade. Não estou dizendo que ele não vai dar certo, mas eu acho que para o esquema dele dar certo, precisa de tempos de treino muito longos, que todos os jogadores comprem a ideia, que absorvam realmente a movimentação, que trabalhem naquele triângulo, naquelas duas opções de passe o tempo todo, de que vão quebrar linha, de qualidade de passe, de uma outra maneira que se jogar, que talvez eles não joguem nos clubes dele. Então é sempre uma dificuldade, não é que você vem aqui e vai ser natural, é sempre um modelo de jogo muito diferente. E que não é muito cultural no Brasil. Eu acho que é meio biográfico, né? Ele é uma questão de jogar um pouco diferente. Sim, ele é biográfico, sem dúvida nenhuma. E aí isso faz com que talvez ele tenha uma dificuldade maior fora de trabalhos longos, né? Então, eu acho que toda vez que ele pôde fazer um trabalho mais longo, ele teve muito sucesso. Toda vez que ele fez um trabalho um pouco mais curtinho, eu acho que ele não teve tanto sucesso. Então, eu não vou aqui cravar que ele vai ser vamos ser campeão do mundo com ele, mas eu também não posso falar que não presta. Eu acho que ele é bem biográfico e é uma dificuldade ter a leitura até onde ele vai chegar. O Fluminense tem um presidente jovem. Tem. Ambicioso. Apaixonado pelo clube. Completamente apaixonado pelo clube. Ele tem uma equipe, um time em torno dele, né? Ele tem o Paulo Angione, que é um cara que passou de 70 anos, é um ícone da gestão, talvez dando um equilíbrio. Ele busca o Fred, que é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Fluminense, para esse lado de campo. Quer dizer, ele tem o Filé, né? Que para mim é o melhor fisioterapeuta de toda a história recente do futebol brasileiro. Um tricolor também, né? Um tricolor apaixonado. Fala um pouquinho desse background aí do Fluminense. Não, cara, o Fluminense ele tem uma equipe por trás, dentro da possibilidade econômica do Fluminense, muito boa, né? Desde a sua área de comunicação, a galera do marketing, dentro da pessoal do futebol, a equipe do Diniz, mas a equipe, todo mundo que está no entorno. Cara, poucos clubes fazem isso, de trazer personagens icônicos como o Fred para estar perto da sua gestão, para representar e fazer também, quando precisa, aquele escudo com a torcida. Vamos lembrar que eu sou um Fluminense apaixonado e praticante da arquibancada. Apesar de poder ter acesso ao Fluminense, tive até lá recentemente numa reunião com
com o Mário, com o Fred, com todo mundo, para falar de negócios, outras coisas, mas eu sempre fiz questão de estar na arquibancada. Eu nunca me envolvi politicamente com o Fluminense. Até porque, poxa, eu tinha uma relação tão boa com o clube, né? Se a galera for lá quem é sócio do Fluminense for lá nas Laranjeiras na Social, vai ver que tem um quadro lá com vários nomes ilustres de sócios, né? De sócios, e meu nome está lá. Então, eu tenho um orgulho tremendo aqui, levei meu filho para visitar, para ver que meu nome está lá no estádio das Laranjeiras e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive nada do Fluminense. Eu sempre doei a minha paixão e o meu tempo. Então, eu sempre fiz questão de estar na arquibancada. A própria final da Libertadores, eu comprei os meus ingressos. Eu vi ontem, eu vi. Eu não liguei pro Fluminense para pedir, não pedi para ninguém, eu fui lá e comprei os meus ingressos. Então, vou levar minha família, vou com a camisa e tudo. Então, assim, eu acho que a minha relação mais profissional hoje com o clube é que eu tenho 3 atletas de base lá dentro, né? E não pedi nada para ninguém, assim. Então, não, acabando fazendo negócio com o Fluminense de uma outra maneira, mas eu nunca tive nada e sempre doei muito. Mas hoje, apesar de não concordar com 100% das atitudes, porque a gente nunca concorda nem com 100% da atitude da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu pai. Sim. Eu acho que tem um mérito gigantesco onde o Fluminense conseguiu chegar com a verba que tem disponível, com o orçamento que tem, com a gestão que tem. Fizeram alguns riscos? Cara, obviamente tiveram vários riscos dentro do processo. Não vender nenhum jogador do time atual, sabendo que tem um problema financeiro para cobrir, apostando que esse time ia levar grandes resultados e que ele ia se valorizar e que ele ia ter premiações em dinheiro que iam ser maiores do que a venda dos seus jogadores e ter peito de arriscar isso, poucos fizeram na história de fazer uma coisa como essa. Sim. E muitas vezes deu errado. Os que fizeram, às vezes não conseguiram os títulos, criaram um buraco econômico que clubes demoraram anos para se relevantar disso. Então, não vou falar, né, que a gente brinca assim na frase clássica que teve mais sorte que juízo. Sim. Eu acho que teve muita ousadia. Fé no processo e ousadia, mas é de bater palma. Então, assim, a torcida ficou brava quando venderam o Luiz Henrique, eu também fiquei, como torcedor. E talvez hoje o Luiz Henrique esteja mostrando que ele foi muito bem vendido. Foi muito bem vendido. Então, assim, a gente, né, o Matheus Martins e vários outros, a torcida fica brava, né? Todo mundo xingava o Caio Paulista, e agora o Caio Paulista está bem no São Paulo. Bem no São Paulo, eu falo, pô, seria bom não ter vendido, porque seria uma opção pra gente na lateral esquerda. Então, assim, cara, faz parte. Faz parte do processo. Ninguém vai ser aplaudido o tempo inteiro. Mas eu acho que a equipe que foi formada no Fluminense, eu tenho muito mais de dar parabéns do que de criticar. E como eu falei, cara, eu fui muito mais presente dentro do clube em outros momentos do que hoje. Eu não tenho participação política nenhuma dentro do Fluminense. Não, mas eu acho importante, sabe, o Kaká? Primeiro, eu sou suspeito de falar que eu sou amigo do Mário Bittencourt, conheço ele há quase 20 anos, mas eu penso que é uma gestão que, sem dúvida nenhuma, foi ousada. Sim. Né? O Mário, ele tem uma virtude imensa de colocar o Fluminense no alto e ninguém tira do lugar que ele coloca. Eu acho isso importantíssimo como presidente de um clube. Ele soube ter uma equipe ali de fiéis escudeiros, porque o Angione porque é amigo dele há muito tempo, o Fred representa muito para o Mário, acho que dá um equilíbrio muito bom. Eu acho que isso é importante para todos os presidentes. Sem dúvida. Eu acho que todos os presidentes do clube eles têm que ter uma noção seguinte, eles saber aonde está o seu clube, qual é o valor que vale, como comercializar, como botar ele na balança, como botar ele de importância, mas para a sua torcida, ele é o maior clube do mundo. Sim. Ele é o maior clube do mundo, para a imprensa ele é o maior clube do mundo, ele não pode dar um passo atrás nas suas convicções, mas tem que ser inteligente o suficiente para fazer suas parcerias, engolir um sapinho quando precisa. E eu acho que o Mário soube fazer isso. Soube sim. Kaká, dentro do time, quem é o Kaká Bueno daquele time ali em termos de personalidade, de liderança, de capacidade de aglutinar pessoas em torno de uma causa? Eu já fui mais Felipe Melo, tá? Eu já fui mais estressado, mais brigado, mais não sei o quê, que quer que aquilo dê certo, mas usar de tudo que eu podia para aquilo dar certo. Hoje eu acho que não. Eu acho que não sei quem eu seria um personagem dentro ali do time. O Fábio, talvez, pela longevidade ou não? O Fábio, talvez, pela longevidade, talvez pela confiança que a equipe tem nele, né? Era um jogador que não jogava nada com os pés, convenhamos, né? É verdade. Mesmo assim, falar, dá a bola nele que a gente confia. Não, mas ele não tem jeito para jogar com os pés, mas dá que ele vai dar um jeito. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, acho que seria um pouco mais
mais para esse lado. É difícil eu fazer um paralelo com algum jogador específico, mas eu iria mais por aí. Eu sempre gostei um pouco de comandar o processo, de fazer da minha maneira. Então, eu acho que assim, botar minha marca registrada, minha marca d'água, minha digital dentro daquela gestão, e eu acho que o Fábio consegue, o Nino consegue, alguns atletas conseguem, outros precisavam botar um pouco mais de calma dentro disso, e não vou me arriscar e não sou da capacidade, não tenho a qualidade técnica, nem na minha profissão que o Marcelo tem, por exemplo, até que o mesmo Ganso. Mas se eu fosse arriscar, arriscar, sabe, Kaká, por te conhecer, o que me impressiona em você, eu gosto muito, que eu acho que se assemelha, para mim você seria o Cano. Porque o Cano, ele toma decisões muito rápido, ele sabe antecipar. Eu falo, o gol que ele fez contra o Internacional foi uma aula de movimentação sem bola, foi uma aula de antevisão de jogada. Eu acho que você, nesse sentido, você é muito bom para apresentar soluções de acordo com o que o jogo vai te mostrando. O Cano tem algo que pouca gente consegue enxergar no Cano, que é, eu vejo ele jogar e eu percebo que ele tem plenamente a consciência do que falta a ele. Sem dúvida nenhuma. E por isso ele explora o que ele tem de qualidade ao máximo. Ele conhece os limites dele, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Ele não tenta fazer algo que não cabe a ele e por isso mesmo, às vezes a bola cai no meio de campo e fala, cara, eu não vou conseguir puxar esse contra-ataque, mas eu tenho um chute que eu acho que eu consigo fazer o gol daqui. É isso. E a confiança que ele tem no processo dele e a inteligência para saber quais são as dificuldades que ele tem como atleta, isso, cara, para um atleta é fundamental. E isso é muito legal para os novos atletas falarem assim, tá vendo? Se você pode ser um bom finalizador, mesmo sem muita visão do que está acontecendo, e eu acho que o Cano não, porque ele tem muita visão, a principal é ter visão, mas você pode pegar a sua qualidade e explorar ela ao máximo para jogar ali. A gente estava brincando um pouco antes aqui, né, a gente falando do André. Sim, é verdade. Que jogador joga com 70 metros de campo? Realmente, isso é muito raro. Sim. Quase nenhum jogador consegue jogar em todas as posições, áreas, ou o André consegue quase pisar na área para cair para um lado esquerdo, para fazer uma lateral, para jogar de zagueiro, para jogar de volante. Então, assim, essa condição é muito rara num jogador. Sim. Então, eu não estou pedindo que um jogador lá da gente tenha isso, mas que ele saiba entender o seu potencial e explorar o máximo dele. E esconder a sua deficiência, ou melhorar ela, mas que enquanto não melhorar, explorar só a sua qualidade. Isso é um negócio que o Cano faz realmente muito bem. Para fechar, um palpite para o lance betting, para alguém ganhar, fazer uma fezinha aí, Fluminense e Boca Juniors, dia 4 de novembro, finalmente a final da Libertadores tão sonhada desde 2008. Você sabe que muita gente vai ver isso depois, né? Muita gente vai ver depois, mas, e aí vão me criticar se errar o placar. Mas eu tô confiante, cara. Tá, cara. 3x1. 3x1? A gente sempre toma um gol. Mas é 3x1. 3x1 eu tô confiante. 3x1 é um bom placar. É um placar clássico que a gente vai... Cara, eu tô confiante. Eu acho que a gente tem uma... Aí falando como torcedor completamente. A gente tem uma questão histórica com aquele título de 15 anos atrás, que ele era nosso, ele deveria ser nosso. Os livros deveriam ser reescritos e devolver ele pra gente. Então, assim... a gente não tem só esse título, a gente não está jogando só por 2023, eu acho que a gente está jogando por 2008 também. Sim. E o Fluminense passou por momentos, essa temporada muito mais do que 2008, de desacreditado. Que não vai dar, vai ser eliminado, não vai dar. E o tal da sorte de campeão tá pegando. Então eu acho que tá com isso e 3x1 é um bom placar, tomara que sem sofrimento e jogando bem. Mas eu acho que 3x1 é um bom palpite. Kaká Bueno, caramba, cara, que delícia, Kaká. Obrigado. Que delícia. Espero que você tenha gostado. Espero que você que assiste o Futebol Além do Óbvio tenha gostado como eu gostei. Que papo gostoso, que papo leve, que papo de aprendizagem. Espero que você fique com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.